Eu queria chamar as pessoas que a gente vai conversar um pouquinho. O Pedro, da UziHook, pode vir. O Felipe, da Vetex. O Mauro, do Mercado Livre. E o Rodrigo, da Softvar. Cadê o outro microfone, Max? Que a gente deixa um de cada lado aqui. Então, a ideia desse painel, a gente trouxe um varejista, né, que fez um negócio um pouquinho diferente do trivial, uma ferramenta, uma plataforma de comércio eletrônico, tá? Uma ferramenta de RP, que aí cada um depois vai explicar um pouquinho como é que funciona cada parte, para quem não conhece todas as pontas aí. E o marketplace, né, que é uma coisa, uma palavrinha aí que está na moda, e aí o Mauro vai poder conversar um pouquinho com a gente sobre cada detalhe aí que faz essa venda acontecer através de um marketplace, né, e por que essa palavra está na moda agora e todo mundo está falando dela, tá, aqui no Brasil, pelo menos. E aí eu queria abrir essa palestra falando um pouquinho com o Pedro, e aí eu queria que ele contasse um pouquinho dessa trajetória do UziHook, né, desde o começo, assim, como é que você consegue assim, unir um nome tão forte de uma personalidade com um negócio online e fazer disso uma forma de expressão, né, que é uma camiseta, nada mais é do que uma forma de expressão. Como é que você consegue criar uma marca a partir de uma personalidade num produto que a pessoa usa hoje em dia, né, assim, o público jovem, principalmente, usa isso como forma de expressão. Eu queria que ele contasse um pouquinho dessa história e de como é que ele conseguiu construir esse negócio. Bom, obrigado, Patrick, Felipe, aí pelo convite, Pedro. Boa noite a todos. Eu acho que nesse processo de construção da Hook, né, da UziHook, é uma marca que tem quase 4 anos, a gente teve 3 desafios importantes, né? Acho que o primeiro desafio é um desafio de produto, o segundo um desafio de branding e um terceiro um desafio operacional. O desafio de produto era, na verdade, o nosso propósito, o nosso sonho. A gente queria construir uma camisetas estampadas, que era a nossa especialidade. Eu tenho uma trajetória aí de algumas marcas e de camisetas, então já é um mundo que é muito comum para mim. E a gente queria construir camisetas que fossem acessíveis, pop, e que tivessem, como lá fora, você vê marcas como Urban Outfitters, você vê Uniqlo, H&M, você vê marcas com produtos bacanas e acessíveis, né? Você vê camisetas de 28, 24 dólares, a gente queria fazer isso aqui também. Mas queria fazer de forma que não fosse um produto, vamos dizer assim, cafona, né? Que fosse um produto que fosse aceito pela classe A, B, C, D. Não ficasse um produto, porque é barato, é de nicho, é um produto classe D ou classe C, ou, enfim. Então, a gente começou a tentar estruturar o que seria esse produto. E, assim, acho que talvez, se a gente fosse tentar puxar um paralelo aqui, uma espécie de Havaianas da camiseta, né? A Havaianas é um case que eu acho que todo mundo entende muito bem, né? O cara da classe A usa, o cara da classe B, C, D, e a gente queria reproduzir isso também com camiseta, né? O segundo desafio veio no branding. A gente queria um parceiro de peso que pudesse incorporar essa ideia que a gente tinha de produto, e acho que ninguém melhor do que o Luciano, né? O Luciano já tinha um relacionamento forte com a Reserva, que é a empresa que eu trabalho. A gente levou essa ideia a ele adorou. Na época, a gente levou também o logo lá que a gente fez, ele aprovou de primeira, um logo de um cachorrinho. E ele, a única contrapartida, né, a única exigência que ele fez, assim, ele achou a ideia mó barato, porque ele é um cara de comunicação, ele é um cara que usa muita camiseta, então ele sempre sentiu necessidade de levar para as camisetas valores em que ele acredita, né? Então, a única exigência que ele fez foi que a gente consultasse ele antes das camisetas e que a gente fizesse uma contrapartida de reversão ao terceiro setor, né?
Então, a gente reverte, desde o início até hoje, a gente reverte um pequeno percentual da venda para ONGs, entidades, instituições que ajudam a fazer um país mais bacana. Ele listou no primeiro dia, quando a gente levou para ele, 15 ONGs. Eu mesmo liguei para as 15, falei com os diretores de cada uma delas, toparam de primeira. E aí a gente começou a fazer as camisetas. Na época começamos com 4 camisetas, isso em junho de 2011. Hoje são mais de 5.000 SKUs, são 1.000 desenhos, não mais ou menos 5.000 SKUs, e 32 entidades que a gente colabora. O segundo desafio, a partir daí, foi o desafio de branding, né, que é você ter um nome muito forte, você ter um nome, o nome do Luciano, que eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Ele estava, de certa maneira, passando um cheque em branco para a gente de credibilidade, né, de um nome construído ao longo de, sei lá, 20 anos, né, uma história de credibilidade, em que qualquer deslize nosso podia representar muito para ele, né? Podia, mais do que colocar a marca em risco, colocar o nome dele, um nome que ele construiu, que é um ativo dele, em risco. Então, acho que o segredo nosso sempre foi pensar muito em tudo que a gente está fazendo, desde o tag ao botão do site, ao atendimento ao cliente, a gente sempre pensar com a cabeça dele, se a gente está honrando os valores do Luciano e se ele se sentiria bem e se sentiria confortável com aquele tipo de atendimento, com aquele tipo de tag, com aquela camiseta, ou seja lá o que a gente fizesse. Então, a gente percebeu que sempre que a gente pensou assim, deu certo, né? Por outro lado, dito isso, a gente também percebeu que a gente não podia ficar, que a gente tinha que criar asas para voar. A gente não podia ficar dependendo da imagem do Luciano durante muito tempo, né? Isso tinha um efeito ali inicial, que era positivo, mas que depois de um tempo a gente tinha que criar nossos valores e a marca tinha que criar asas. Então, a gente, se você olha assim para outras marcas, a gente teve o cuidado de olhar alguns cases de marcas de celebridades, tanto nacionais, não vou citar aqui, mas algumas internacionais, de modelos, atores, enfim, que ficaram muito calcadas nas celebridades e não conseguiram sair disso, né? Então, a gente, desde o início, teve esse cuidado. A gente começou a fazer um produto que refletisse as principais demandas da sociedade, que refletissem coisas que estivessem nos jornais, que refletissem... se você olhar hoje, a gente tem uma lista de temas ali na nossa loja, que vai de carnaval, a cozinha, a futebol, humor, tem de tudo, né? Então, a marca começou a ganhar uma robustez e uma vida própria através do produto, através do branding, que passou a depender menos do Luciano. Até o ponto em que hoje você praticamente não tem a imagem do Luciano no site. Na verdade, você tem lá dentro, numa página, quase que uma página institucional lá dentro. O nome dele, o primeiro nome, Luciano, também não está. Então, você tem um nome que é indissociável, né, um nome de valor, tem o nome Hulk ali. Você tem o cachorrinho, que é o nosso ícone, que é como se fosse, fazendo aqui uma paródia com a reserva, que é o Pica-Pau, que é o ícone forte. Você tem esse cachorrinho. E você tem uma marca que meio que tem vida própria, né? Acho que um exemplo disso foi mês passado a gente foi procurado por uma grande marca aí do setor automobilístico que procurou a gente para fazer uma parceria e falou, putz, nem me toquei que era do Luciano Huck. Tem o nome Huck, mas a gente percebe ela como uma das principais marcas de camiseta do país, né? Então, isso é muito legal da gente ouvir isso depois de 3 anos, porque a gente conseguiu trilhar esse caminho de, nos primeiros meses, ser a marca do Luciano para ser uma das marcas mais relevantes no cenário de camiseta no Brasil. O terceiro desafio que eu queria citar aqui, que eu acho que é um desafio assim, que envolve um certo grau de pioneirismo, é que a gente queria fazer um dos principais problemas do varejo, acho que todo mundo aqui lida com isso, é o estoque, né? É a compra, é a aposta, é o estoque, é conviver com o estoque, é ter que liquidar aquele estoque, etc. e tal, os riscos financeiros que estão atrelados a tudo isso. Então, a gente queria também resolver um pouco esse problema. E aí tinha um sonho nosso de fazer camisetas sob demanda, né? E aí a gente começou a pensar, caramba, como é que você faz camiseta? Uma coisa é você fazer 2, 3, 5.
Agora, você fazer 10 mil, 100 mil camisetas sob demanda é um puta desafio, né? Então, a gente começou a olhar como é que era a tecnologia de impressão digital. A gente já tinha uma familiaridade muito grande com o Silk, né, pela história da reserva, pelas minhas outras experiências também com camiseta, mas ainda pouco com a tecnologia digital. E aí a gente começou a forçar, na época, no início, com que os fornecedores antigos, né, aquela coisa mais rudimentar ainda do Silk, né, da larga escala, fizessem a coisa sob demanda, uma coisa que não fazia muito sentido. A tecnologia ainda era muito cara, a gente sabia que ela ia... A máquina, né, as máquinas de impressão eram muito caras, há 3, 4 anos atrás, era coisa de R$1 milhão. A gente sabia que elas iam cair de preço, a gente foi observando essa oportunidade da queda, e há cerca de 2 anos, ou 1 ano e meio atrás, ficou muito acessível e a tecnologia ficou muito melhor também, né? Então, hoje, máquinas de impressão são um commodity, a gente vai ver cada vez mais na esquina, em papelarias e por aí vai, né? Acho que a coisa hoje é da ordem de 60 mil, 70 mil reais. Então, a gente conseguiu montar uma célulazinha industrial, comprar algumas máquinas e produzir as camisas. Então, a gente hoje não tem estoque na Uzi-Hook. Você compra uma camisa agora, essa camisa não está estocada, ela estava estocada como matéria-prima, né, como uma camiseta lisa, a gente imprime ela na hora e manda para o cliente. A gente passou a trocar um risco de produto, um risco financeiro de produto, por um risco de serviço, um risco logístico, né, que a gente tem que ser muito eficiente em fazer aquilo muito rápido, em fazer em menos de 48 horas, mandar para o cara, mas você deixa de ter aquele problema de ter 50 mil peças em estoque. De quebra, a gente ainda ganhou uma outra vantagem, que foi a gente não tem peça esgotada no nosso site hoje. Se você olhar e entrar, todas as peças as grades estão 100% completas, né? Então, você tem qualquer camiseta, você tem da PP a GG, você tem todos os SKUs ali 100% ativos. Então, acho que esses 3 desafios, né, ao longo desses 3, 4 anos, né, o primeiro do produto, o segundo do branding, de ter a força do Luciano, mas, ao mesmo tempo, saber que a gente tinha que se libertar um pouco disso, e o terceiro, esse desafio operacional, acho que nos trouxeram até aqui. E possibilitaram também a gente replicar, acho que é legal de dizer, para outras marcas. A gente fez a Uzi Mussum, que é com uma parceria com os herdeiros do Mussum, fez a Uzi Ideia Fixa, que está subindo essa semana, com um coletivo de designers lá de São Paulo chamado Ideia Fixa. Fizemos a Alô Regina, que é com a Regina Casé. Temos a Uzi 10, que é com o Colégio de A a Z. E estamos fazendo a Uzi Desimpedidos, que é com uma turma como se fosse a porta dos fundos assim, do futebol. Então é isso. Acho que esses desafios foram o que nos trouxe até aqui. Muito legal. Muito legal a história, e acho que tem algumas outras perguntinhas, mas aí daqui a pouquinho os desafios da modelagem, esse tipo de coisa, daqui a pouquinho a gente fala. Agora eu queria aproveitar que a gente está desse lado aqui e falar que o Felipe falasse um pouquinho. Eu acho que a plataforma, normalmente quando você está pensando em comércio eletrônico, para muitos de vocês que já são varejistas, já tem o ERP, já processam um pedido na loja, e a primeira pessoa que você procura para conversar normalmente é uma plataforma de comércio eletrônico. E, com isso, a Vetex acabou de lançar, se eu não me engano, nesse mês, ou mês passado, a C&A, e vem aí com um movimento bem interessante de foco e diferenciação da plataforma deles para o ambiente de moda, né, que é uma coisa que a gente ainda não viu acontecer aqui no Brasil, né? Existem diversas plataformas de todos os preços, né, e ninguém ainda falou assim, eu vou criar um produto só para moda, né, com funcionalidades, e começar a botar gente pensando só para isso, né? E esse movimento que a Vetex fez agora, e o Felipe é um da linha de frente aí dos sócios que está tocando esse projeto, eu queria que ele contasse um pouquinho disso. Como é que essa demanda está acontecendo do varejo de moda, quando chega com vocês, e assim, o que tem de diferente e o que eles precisam se atentar para decidir a escolha da plataforma. Boa noite, galera. Acho que obrigado aí por vocês terem vindo. Eu sei que com o trânsito caótico aqui do Rio de Janeiro está difícil cada vez mais se locomover por aqui, mas acho que é legal essa oportunidade que a gente está tendo de poder reunir a galera do varejo de moda online aqui. Acho que é importante. Na questão tecnológica, acho que uma coisa que a gente viu bastante na palestra da Lidiane é que tudo
que tinha de case tinha um viés de tecnologia nela, tudo. E eu acho que a questão da plataforma, o que ela faz ser tão importante para uma operação de sucesso na internet? Ela evoluir junto com o parceiro. Então, a relação de tecnologia, de plataforma de e-commerce com o cliente tem que ser uma relação de parceria e de constante evolução. Eu tive o prazer de começar o projeto da Hook também com o Pedro, com toda a equipe da reserva lá. Foi um projeto bem desafiador para a gente. Acho que em todos os aspectos, né? Era uma coisa nova, era uma coisa pioneira na época. E no início ainda era uma coisa muito obscura, assim. Você não tinha muito uma noção do o que se esperava da tecnologia para poder atender uma necessidade de um segmento que estava começando na internet e um projeto totalmente novo sem gestão de estoque, de pressão sob demanda. Então eram vários pontos específicos do projeto que a tecnologia tinha que estar adaptada para poder isso funcionar e poder escalar e realmente se tornar um negócio de sucesso como é a UziHook, e que hoje em dia está se replicando para outros negócios, seguindo a mesma metodologia, a mesma equipe. Acho que esse que é o legal do projeto também, é uma coisa que pode ser escalada para novas áreas de negócio. Eu acho que assim, a Vtex, nesses últimos 3 anos, enxergou muito o segmento de moda como um segmento que vai prosperar muito na internet ainda. Se você for ver hoje num dos principais congressos, eventos de e-commerce do Brasil, quando você faz uma pergunta do tipo, quem tem loja online aqui, se você for separar por segmento, se eu pegar segmento de linha branca, segmento de eletrônico, de celulares, é muito difícil ter uma empresa que não tenha uma loja virtual. O mercado de moda, se você for num shopping como o Barra Shopping, o Rio Sul, e você começar a andar por ali e ver as marcas de moda, é impressionante como ainda tem muita marca de moda de renome no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que ainda não tem loja online. Então, ou seja, é um segmento ainda que está caminhando. Assim, é óbvio que o volume de consumidores que procura por esse produto hoje online já é muito grande, e os próprios dados que o Max comentou no começo fala sobre hoje o segmento de moda ser o segmento mais procurado, ser o segmento com mais pesquisa. O próprio Google mostra isso nas pesquisas, que a moda realmente é o principal segmento procurado nas buscas. Isso faz com que cada vez mais, eu acho que o mercado físico de moda comece a procurar, e ainda é uma coisa muito complicada de você trazer a experiência de compra de moda online. Eu acho que esse é um dos pontos principais, porque o mercado de moda ainda não decolou online. Eu acho que assim, muitas marcas ainda têm preocupações de o meu produto acho que não é um produto que pode ser vendido online. A gente pega grandes marcas de luxo aí que ainda não vendem certos produtos porque existe uma preocupação do como que o vendedor é treinado para poder mostrar o produto, como que o consumidor deve experimentar o produto, a questão do toque, do material, acho que o caimento também, acho que a questão da troca pela logística hoje do Brasil ser um dos maiores custos que tem hoje numa operação de e-commerce, acaba fazendo com que as pessoas pensem 2 vezes, mas se eu for botar uma operação e começar a montar um plano de negócio e ver, mas se eu tiver um percentual de troca muito alto, minha logística eu vou dar de graça, e quando você vê, no final a conta não fecha. Então, acho que do lado da plataforma, assim, qual que é o nosso objetivo? Acho que um dos principais pontos que foram legais nos últimos meses, né? Eu acho que da fusão da Primordia com a Vtex, e realmente a gente lançar um produto aí no segundo trimestre aí de 2015, que vai ser o Vtex Moda, é exatamente esse, cara. Até então não tinha nenhuma plataforma grande que tivesse poder de desenvolvimento para poder montar um produto com a necessidade que o mercado de moda necessita. A ideia da fusão da Primordia com a Vtex é exatamente essa, é a gente unir uma equipe hoje que acumulou um know-how aí de 4 anos, que pegou o mercado de moda desde o começo, com cases bem legais de moda, unir numa equipe hoje de 300 pessoas de desenvolvimento para poder realmente desenvolver uma tecnologia que consiga levar a experiência de compra de moda física para o online. Eu acho que o principal de tudo da tecnologia é a gente tentar entender como que do nosso lado a gente consegue resolver
problemas operacionais que gerem um custo alto para poder montar uma operação online e, principalmente, acho que um dos grandes pontos que o Pedro comentou aqui, acho que foi um grande sucesso da Hookstock. Acho que um termo, tanto quanto marketplace, que a gente escuta muito hoje, mas é o omnichannel, né? Ou seja, como que eu consigo integrar uma marca que comunica com o consumidor em diversos canais, seja ele mobile, seja ele físico, seja ele loja virtual, site institucional, e entre outras formas de comunicação. E a questão do omnichannel envolve uma coisa principal também, que não é só a comunicação, que é o estoque. E aí que eu acho que também é um dos grandes pontos que fazem com que marcas, ainda mais no momento econômico que o Brasil está passando hoje, de diversas incertezas no cenário político, no cenário econômico, que quando você for começar a preparar o seu plano de expansão de uma marca, você vai pensar, óbvio, em loja física, porque é o que geralmente o mercado sabe fazer. Mas quando você bota na ponta do lápis, hoje em dia, a incerteza de consumo, o alto custo hoje do espaço físico, de aluguel, dos shoppings, você começa a pensar 2 vezes. Mas quando você monta um DRE, uma planilha de negócios, e você monta online, você pensa, mas eu vou ter que investir aqui 1 milhão aqui no estoque para poder montar minha loja online. Montar uma loja online deixou de ser barata, porque o investimento de estoque é muito alto. Então, acho que o principal ponto de tecnologia é tentar enxergar hoje marcas que têm... A gente tem vários exemplos aqui de marcas com 150 lojas físicas, 100 lojas físicas, que já tem um estoque gigantesco, um centro de distribuição, uma logística totalmente programada e bem desenvolvida. Inclusive, acho que até marcas menores aí, com 20 lojas, 30 lojas, e que consiga aproveitar o estoque de todas as lojas físicas. É óbvio que você não vai botar 100% do estoque das lojas físicas, mas você vai fazer uma regra onde você consiga entender que 60% do estoque que está parado na loja física eu consigo usar para a minha loja virtual. E aí, nesse ponto, deixa de ser um ponto negativo. Você montar uma loja online com estoque próprio, você vai ter que manter, eu acho que, um estoque próprio de best-sellers da marca, mas principalmente poder utilizar acho que a rede hoje, o poder que a marca foi criada já de ter uma expansão de N lojas físicas para poder utilizar o estoque e conseguir aumentar a profundidade de estoque hoje da loja online, que eu acho que é um dos grandes pontos diferentes do varejo físico para o varejo online. A profundidade do online é totalmente diferente da profundidade do varejo físico, porque você lida com uma gama de consumidores muito maior. Eu acho que assim, é um trabalho em conjunto, um trabalho, óbvio, que de sinergia com a operação do varejista físico, é um trabalho de sinergia com o pessoal de RP, que é o sistema da loja física, e principalmente como que o sistema de e-commerce consegue enxergar o poder desse varejo físico para realmente fazer com que o varejo online decole com um custo fixo menor e com uma rentabilidade maior do que o varejo físico. Legal. E só assim, o estudo que o Felipe está falando, ele está mais perto do que a gente pensa, né? Porque muitas vezes pode falar assim, integrar estoque com loja física, isso aí pode ser uma coisa assim, daqui a 2020. Não, assim, você vê hoje operações de supermercado que são muito mais complexas do que a operação de moda, que estão expedindo por loja física, né? O Pão de Açúcar expede por loja física, começou expedindo por uma só, hoje já expede por mais de 10, se não me engano. O Extra, a mesma coisa. Zona Sul, a mesma coisa. O Mambo, lá em São Paulo, a mesma coisa. Então, assim, o supermercado, que é um item que é muito mais sensível do que o item de moda, já está fazendo isso. Estou falando sensível com relação à logística, né? Lógico que tem outras particularidades que o segmento de moda tem, que precisam ser melhor comunicadas do que uma comida, né? Uma coisa que você já está acostumado, uma que você já está acostumado a consumir, né? Que é um pouquinho mais fácil de ter a decisão de compra. Mas a questão logística é um pouquinho mais complexa, né? Então, não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que pode ser feita. Tem que ter um processo bem desenhado? Tem que ter. Tá? E aí, para isso, eu acho que eu vou já engatar aqui apresentar o Rodrigo, que para você ter esse processo bem definido, você precisa da ajuda do RP, né? O Rodrigo é da Softvar, né? E aí eu queria que ele falasse um pouquinho, além de falar um pouquinho de como é que a Softvar está se preparando aí para esse segmento de moda, falar um pouquinho também de como é que é integrar a loja física com o ambiente online, né? E quais são esses desafios
e como é que você pode fazer isso, né? É possível mesmo? O que eu falei aqui é verdade ou não é? Fala um pouquinho disso aí para a gente. Bom, pessoal, primeiro, boa noite, sou o Rodrigo, diretor de produtos da Softvar. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos pela presença. O que acontece com o RP? Foi o que você falou no início, né? A pessoa primeiro contrata uma plataforma, contrata agência, chega no meio do caminho e fala, tem que ter um RP? Como é que eu vou conseguir garantir todo o fluxo operacional da minha empresa? Então, ela chega praticamente procurando um RP, tendo surpresa e sem dinheiro. Tá? Então, é um desafio muito grande para a gente ter uma ferramenta, construir uma ferramenta, tá, que possa realmente garantir essa operação. Falando um pouco da Softvar, a Softvar ela nasceu do mundo físico, tá? Então a gente tem um pouco de experiência nessa área, sempre atuando aqui no Brasil. Eu não sei aqui quem tem uma operação física também, poderia levantar a mão só para ter uma ideia, quem opera no físico aqui? Legal. A operação do físico, todo mundo sabe que é uma operação um pouco mais simples do que a online, né? Porque o consumidor chega no seu estabelecimento, ele já sabe o que ele quer, já pega o produto ali, vai embora, e aí acabou o meu relacionamento com aquele consumidor. Tá? Meu trabalho agora é fazer um trabalho de acompanhamento e trazer ele de volta para comprar na minha loja. Então, resumindo, o mundo físico é esse. Tá? Então, a Softvar é especializada nessa área já há um bom tempo, e aí entramos no mundo online, completamente diferente. Não tem nada a ver com o mundo físico, é uma outra realidade, é muito mais sensível. Por quê? Quando uma pessoa entra para comprar na sua loja, ela já cria toda uma expectativa. Tá? Ela está esperando receber o produto naquele prazo, ela está esperando receber aquele produto. Tá? Então, nada pode dar errado na sua operação. Tá? Então, tem que ter uma garantia, primeiro, que todo o fluxo operacional, desde o momento da compra até a entrega, nada sai errado. Porque todo mundo já sabe aqui que gera PROCON, reclame aqui, tá? Isso perde credibilidade na sua marca. Então, qual é o grande desafio aqui agora? Como é que eu consigo fazer, tá, essa integração entre o meu online com a minha loja física? Tá? Eu acho que antes de pensar nisso, existem algumas limitações aí no meio. Tá? A gente tem o caso dos RUC, uma incrível iniciativa, uma genialidade fantástica que vocês têm para criar coisas novas. Mas será que é possível realmente fazer isso no operacional? A gente sabe que tem um grande desafio aqui no Brasil, que é a parte fiscal. Tá? Então, isso acaba amarrando um pouco tudo isso que a gente quer fazer. Tá? Vou dar um exemplo aqui de quem quer integrar com o Omnichannel. Por exemplo, se a pessoa comprar online na sua empresa, ela fala, eu vou retirar na loja. O que eu tenho que fazer? É uma nota fiscal eletrônica que eu tenho que entregar para ela? Ou é um cupom fiscal porque ela está retirando o produto na loja? Tá? Então, se ela comprou e emitiu uma nota fiscal, quando ela for devolver esse produto na loja, como é que eu consigo dar baixa, consigo fazer a reversa dessa mercadoria? Tá? Então, são desafios que parecem simples, tá? Mas se colocar realmente o que acontece hoje aqui na legislação e essa trava que a gente tem, a gente acaba ficando um pouco engessado. Tá? Então, a gente tem que ter um pouco de conhecimento mais a fundo para saber o que é possível e o que não é possível. Tá? Então, além disso, a gente tem a questão do estoque, foi o que o Felipe falou, né, que é um grande desafio. Pô, legal, só tem uma peça aqui na minha loja para vender agora. Ela está na minha loja física e está no online. Putz, e agora? O que eu faço? Eu disponibilizo no online, eu deixo na loja física apenas? Tá? Qual o procedimento que eu tenho que fazer? Que tipo de integração? Então, existe também um avanço tecnológico muito grande nessa parte de back-office. Tá? Então, toda a ferramenta ela é sempre atualizada, ela é sempre reformulada, sempre tem uma inovação tecnológica para garantir que tudo isso aconteça. Tá? Então, é muito importante ter essa visão como um todo. E aí eu vou um pouco mais além, que seria o marketplace. Então, já entra mais um terceiro player na jogada, onde eu tenho que garantir que o meu estoque que eu tenho no online e no físico, eu também tenho disponível no marketplace. Tá? Então, tudo isso é possível? Sim, é possível. Tá? A ferramenta controla todo esse tipo de estoque de forma mais rápida, tá? De forma que não tenha interação de ninguém para estar controlando isso de forma manual, tudo automatizada, e a gente garante ter realmente um controle melhor de todo o fluxo operacional da empresa. Indo um pouco mais além, tá? Quem aqui já vende ou trabalha com marketplace? Além de ter a loja online? Ninguém? O Pedro aqui tem. Ó. Pedro tem? Pois é, Pedro, eu acho que, como você falou, a gente
tem que estar preparado para isso. Tá? Não adianta nada você fazer um trabalho maravilhoso na frente e atrás você gerar gargalos e você gerar um pouco de desafio. Né? Então, essa entrada no marketplace, com certeza você também teve que preparar toda a sua equipe, toda a parte operacional, toda a parte sistêmica para você poder atender esse mercado. Né? Saque, por exemplo. Tem o saque de primeiro nível, que é com o marketplace, tem o saque de segundo nível, que já é com a gente. As nossas parcerias de marketplace são com o Mercado Livre, com o Mauro, que está aqui. A gente fechou também agora, é muito recente, mas B2W, Nova.com, Walmart, e é um outro animal, é uma outra brincadeira. No caso da Hulk, de novo, foi mais fácil a gente fazer isso, porque a gente tem um produto que o nosso site ele é facilmente espelhável em outros sites, porque a gente tem um estoque infinito, zero e infinito ao mesmo tempo, né? Mas para quem tem estoques que tem que particionar, é quase que nem o consignado que a gente fazia no mercado físico há tempos atrás, né? Então, assim, experiência própria, tá? E vivência realmente do que isso é possível fazer, mas tem que estar muito bem preparado para isso, tá? A gente tem cliente tem loja física, trabalha com plataforma e entrou no marketplace. Praticamente dobrou o número de faturamento da empresa, mas não estava preparado para atender. Tá? Então, não teve um planejamento. Você entrar no marketplace é um monstro, realmente. Você abre assim, as portas, tá, para um mundo completamente diferente, um volume muito maior do que é o seu próprio site. Porque, primeiro, que você não tem a preocupação de fazer o brand da sua marca. O marketplace vai atrair esses consumidores para você. Só tem que garantir que o seu produto está bem classificado ali dentro e você ter uma operação bem estável. E outro ponto importante, a gente está falando aqui de plataforma de e-commerce, de back-office, de marketplace. É possível ter tudo isso com um único fornecedor? Eu acredito que não. Tá? Eu acredito que quando a gente começa a fazer um pouco de tudo, a gente não faz nada. Tá? Então, a gente tem aqui, são especialistas naquela área, são pessoas que entendem, dominam muito bem, tá, aquela ferramenta, tem um know-how muito grande, porque tem N clientes que já operam, já trabalham. Então, é importante ter essa aproximação de vocês com os parceiros. Tá? Não é uma coisa que o meu parceiro é hoje aqui, tem uma ferramenta que funciona, mas qual é a sua estratégia para daqui a um ano? O que você está fazendo de inovação tecnológica? O que vai garantir o meu diferencial do meu concorrente? Tá? Então, essa aproximação tem que existir, sim, trabalhar cada vez mais próximos. Por quê? Quem constrói a plataforma, quem constrói um back-office de e-commerce, não somos nós, são vocês que realmente estudam o mercado, entendem o que vocês precisam e trazem para a gente essa ideia e a gente vai e implementa de uma forma mais simples e objetiva para fazer o sucesso do seu negócio. Tá? Então, só queria passar um pouco dessa experiência aqui para vocês também. Beleza. Pegando o gancho aqui, que o Rodrigo deixou, uma mensagem legal que aí eu acho que depois vocês vão poder ver aí na palestra que a Dani vai conduzir aqui nessa mesa redonda também que a gente vai ter depois, que as pessoas que vão estar aqui conversando com ela são pessoas que têm experiência em comércio eletrônico, né? E estão adquirindo, algumas estão adquirindo agora, outras já adquiriram experiência em moda também, né? Então, acho que é importante vocês, quando forem pensar, vou abrir um comércio eletrônico, não vou abrir um comércio eletrônico, vai ser só mais uma lojinha minha, né? Eu vou abrir um comércio eletrônico, ele é um novo negócio. Tá? Ele não é só mais uma lojinha, ele é um novo negócio. Então, assim, eu acho que o planejamento, acho que é uma palavra que não deve faltar nesse momento, né? Para você, principalmente pelo que o Felipe falou, né? A gente está num momento que não é um momento fácil, então, assim, tudo que a gente começa sem planejamento tende a virar uma lojinha, né? E eu acho que é o que ninguém quer aqui quando vai abrir um negócio online, é que seja só mais uma lojinha. Tá? E aí, a gente falou bastante já aqui de marketplace, e quem tinha que falar mesmo estava aqui se coçando, né? Então, realmente, o marketplace é a palavra da moda. Eu acho que a gente teve algumas palavras de moda aí em alguns momentos, mas essa moda agora gera venda, né? Não é que nem o Facebook Commerce, que muita gente aí acho que pode ter surfado essa onda, né? Principalmente no mercado de moda. Teve bastante gente que surfou essa onda, né, que teve um ano que o Shop.org, todo mundo falou de Face Commerce, no outro ano ninguém mais falava. Por quê? Porque aquilo ali é mídia. É um cara que pegou lá e falou, pô, beleza, agora você pode vender por aqui. E no dia seguinte ele falou, ok, só que agora 1% só vê o seu post, né? Então o domínio daquele negócio todo ali que a gente vê é dele, é do Facebook. Então você não pode
pensar que aquilo ali é um modelo de negócio, aquilo ali é um veículo de mídia, né? Como o Google é também, né? Como a gente tem outros portais, como a gente tem outros veículos aqui no Brasil. Tá? E aí eu queria que o Mauro falasse um pouquinho de como é que foi a trajetória do Mercado Livre aqui no Brasil, né? E como é que ele vem se preparando para o mercado de moda, que a gente vem conversando e tem muita novidade legal, tem muitos questionamentos de todo mundo, então a gente resolveu trazer o Mauro aqui exatamente para isso, né? Para a gente poder tirar essas dúvidas e entender, esse cara aqui ele tem uma venda provavelmente 2 vezes da B2W, entendeu? Então, assim, é um monstro, né? A visitação dele é o maior comprador de mídia do Google. Então, assim, tem uma série de coisas que acontecem no Mercado Livre que, às vezes, a gente não sabe o que é, e eu acho que ele ia poder falar um pouquinho aqui, com maior propriedade até. Obrigado pelo convite, boa noite. Eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é quem sabe o que é Marketplace? Eu acho que levantar a mão quem sabe o que é o modelo de Marketplace. Não é uma surpresa para mim as pessoas não saberem o que é Marketplace e menos ainda não estarem no Marketplace. Vou fazer uma analogia simples. O Marketplace, o que é o Mercado Livre? O Mercado Livre está para o online, assim como o shopping físico está para o varejo físico. Então, Marketplace nada mais é que um shopping. O Mercado Livre é o Marketplace puro, assim como é o eBay nos Estados Unidos. Diferentemente de Amazon, que trabalha com full commerce e hoje já está inserido metade do negócio nos Estados Unidos como Marketplace. Walmart, B2W, Cenova, né, que é o grupo da Nova.com. Todos eles são varejistas e sendo introduzidos no Marketplace. O que o Mercado Livre faz efetivamente? Eu gero audiência. Então, como a gente comentou, hoje o Mercado Livre é líder de audiência no país, tirando todos os sites de busca, de conteúdo, etc. O Mercado Livre é o 11º site mais visitado no Brasil e é o líder em audiência no Brasil, de todos os e-commerce. A gente tem aproximadamente quase 24 milhões de visitas únicas por mês. Isso representa pouco mais de 30% de share, de participação de mercado. Mercado Livre, eu acho que muitos de vocês, assim como eu, quando vim para o Mercado Livre há pouco mais de um ano e pouquinho, eu era de outro site de moda, etc., eu tive vários questionamentos. Um deles era o que é efetivamente o Mercado Livre, como é que ele opera. O Mercado Livre não compra estoque, ele só transaciona a mercadoria. Então, ele tem vendedores trabalhando na plataforma, a gente faz toda a transação, a gente leva audiência, leva tráfego, a venda é concretizada dentro do Mercado Livre, o pedido vai para o vendedor entrega. O Mercado Livre tem 15 anos, está presente em 12 países da América Latina, tem um faturamento superior a 7,5 bilhões de dólares. Tem bolsa IPO Nasdaq, que foi feito em 2007. Então, tem uma estrutura muito robusta, mas que foi criado, inicialmente, para atender o mercado que a gente chama de C2C, que é consumidor vendendo para consumidor. Hoje, são mais de 7 milhões de vendedores na plataforma. E, de fato, grande parte disso está no C2C. Acontece que o Mercado Livre teve uma mudança muito drástica nesses anos, né? Depois de 13 anos de participação de mercado, ele entendeu que, para gerar escala, para que ele pudesse se desenvolver, ele tinha que partir para um mercado de B2C. O que é o mercado de B2C? É trazer os grandes vendedores para a plataforma. O que acontece hoje? Caso de Ricardo Eletro. Ricardo Eletro, acredito que algumas pessoas ou muitos de vocês conheçam, é um grande player de mercado, um grande multimarca, um grande varejista, que tem um site extremamente reconhecido, que vende alguns bilhões e que hoje está integrado, assim como o Zhook, espelhado dentro do Mercado Livre. Então, ele coloca todos os produtos dele, que hoje ele tem no site, dentro do Mercado Livre. Por que eu citei Ricardo Eletro? Porque é um varejista de muito peso. Por que ele entrou no Marketplace? Por alguns pontos muito claros. O Marketplace te gera maior capilaridade. Quando olha para o Mercado Livre, com mais de 24 milhões de acessos únicos por mês, vocês sabem qual que é o custo e qual o trabalho que cada marca de vocês tem para gerar um consumidor, para que ele navegue dentro do teu site e para que depois ele converta. O Mercado Livre já tem essa audiência. Então, o que as grandes marcas, os grandes varejistas estão fazendo? Plugando dentro do Mercado Livre para sugar esse tráfego que o Mercado Livre traz. A gente foi comentado aqui também a questão do Google. O Mercado Livre, por 2 anos, foi a marca mais buscada no Google, a marca mais buscada. É o maior investidor de Google na América Latina.
Então, hoje a gente tem, por exemplo, o Google Shop, um chamado PLA, que muita gente trabalha. O Mercado Livre aparece sempre despontando em todas as categorias de produto. O que eu queria colocar também? Muita gente olha para o Mercado Livre e pensa, bom, é consumidor vendendo para consumidor. Não é mais. 85%, é produtos usados. Também não é. É leilão. Também não é. Hoje, 2% só da receita do Mercado Livre é leilão. 86% dos produtos são novos. E os poucos mais de 50 mil vendedores jurídicos que hoje já estão dentro da plataforma representam 87% de faturamento da companhia. O Mercado Livre é uma plataforma que foi criada para democratizar a internet. Não vai deixar de lado, é uma plataforma aberta, o consumidor vai poder entrar e vai poder vender os seus produtos usados normalmente, assim como está fazendo hoje o OLX e Bom Negócio. Mas o Mercado Livre olha para 15 anos para frente. Então, por isso, a participação de grandes empresas e grandes marcas vendendo dentro da plataforma. Outro ponto importante. O Mercado Livre é uma plataforma apta a receber produtos piratas. Não. O Mercado Livre tem uma área, um departamento jurídico, com mais de 100 pessoas dentro do departamento jurídico. Tem uma pessoa nossa, de governança, dentro de Brasília, foi o grande propulsor do Marco Civil da Internet. O Mercado Livre é totalmente contra a pirataria, no entanto, a gente é uma plataforma aberta. Para conseguir gerir, hoje, mais de 25 milhões de ofertas que nós temos no site, é complicado. Invariavelmente, a gente vai ter produtos contrafeitos. Hoje, nós temos um programa de proteção à propriedade intelectual de marca. A gente tem assinado com todas as principais marcas de mercado. Nike, Adidas, Oakley, Osklen, todas as grandes Reserva, Lacoste, todas as grandes marcas hoje têm um contrato assinado juridicamente com o Mercado Livre, que eles têm uma ferramenta com a possibilidade de denunciar anúncios. O que significa denunciar anúncios? Quem pode dizer que um produto é contrafeito ou não é a própria marca. O Mercado Livre legalmente não pode fazer isso e nem que quisesse não teria competência de dizer o que é um produto original ou não. Então, a própria marca tem um poder de denúncia de todos os artigos. A gente tem uma área que recebe essa denúncia, entra em contato com o vendedor e pede o recebimento da comprovação. Não tendo a comprovação, esse vendedor automaticamente é retirado do Mercado Livre. É um trabalho um pouco insano. Você imagina uma Nike. O volume hoje é a marca mais buscada do Mercado Livre, é Nike. É muito complicado. A gente conversou recentemente com o Brand Protection da Nike. Eles derrubam mais de 200 sites por semana. É um negócio absurdo. É violento como eles funcionam. E no Mercado Livre não é diferente. A gente está muito disposto a, português claro, a limpar a gôndola suja e colocar produtos interessantes. Eu cito isso porque eu tive conversa já com a Osklen. A Osklen hoje tem um parâmetro de venda dentro do Mercado Livre de busca muito alto e que a gente já está trabalhando para eliminar todos os vendedores que, porventura, têm produto contrafeito. O grande ponto é muito difícil para o Mercado Livre dizer o que é e o que não é. Então, a marca, efetivamente, tem que trabalhar em conjunto com o Mercado Livre para que a gente possa eliminar isso. Então, o Mercado Livre é um parceiro contra a pirataria no Brasil. E ponto principal, o porquê, tirando parte de contrafeito, etc., por que trabalhar com Marketplace e não só com o Mercado Livre? Trabalhar com Walmart, trabalhar com B2W, fazer a abertura de canais. Te gera muita capilaridade. Então, você tem uma amplitude muito grande com investimento focado, ou seja, você só paga um FII por venda. Então, efetivamente, a tua conversão é 100%. Você não depende de desenvolver marketing. O Marketplace tem que fazer esse trabalho. O nosso principal foco é desempenho. Então, se eu tenho uma loja como a Uzihook e eu não faço e-mail marketing conceitual de moda, eu não aplico isso a uma base grande, não trabalho parceria com blogs, etc., eu não vou conseguir trazer comprador. Uma vez que eu trouxe comprador, a venda é efetuada dentro do Mercado Livre, ele paga um FII mensal por venda e acabou. Hoje, o custo por aquisição de venda, eu acho que muitos de vocês devem fazer esse cálculo, um ticket médio, normalmente, sei lá, R$150, a gente viu o ticket médio de moda, R$370. Eu garanto para vocês que o custo de aquisição passa tranquilamente de 15% para trazer um ticket médio de R$370. Tranquilamente, 15% desse custo vai embora para você ter a aquisição desse cliente. E pior, eu acho que o ponto crítico a gente vai comentar, mas é trabalhar esse cliente. O Marketplace, no momento em que cai uma venda no Marketplace e vai para cada marca, você recebe todos os contatos desse cliente, nome, telefone, endereço, CPF, etc.
você consegue trabalhar o CRM, você consegue transferir esse cliente para dentro do teu e-commerce. Então, você está ganhando uma base sem investir. Então, esse é o ponto focal do marketplace. É óbvio que existem marketplaces e marketplaces. O Mercado Livre está com um viés de moda muito interessante, tem uma home de moda, trabalhando identidade visual, trabalhando o lado mais aspiracional, mais emocional. O site do Mercado Livre é frio, é gelado, objetivo, extremamente racional, é um público masculino. A gente criou uma aba de moda, uma página de moda, para modificar completamente o estilo, não de Mercado Livre. A gente ainda segue os valores da companhia e toda a estrutura. Mas eu sei que, para fazer moda, eu tenho que fazer muito diferente do que o Mercado Livre tem hoje. E a gente está desenvolvendo produto, caminhando. Então, eu acho que, em linhas gerais, se vocês tiverem mais perguntas, eu acho que vale a gente... Mauro, deixa eu só fazer, acho que uma observação legal, que eu acho que envolve um pouco do que a gente está passando aqui, do nosso segmento. Eu acho que o Pedro pode dar também um parecer sobre isso. Assim, não tenha dúvidas hoje em dia que o Marketplace é mais um canal de venda que vai trazer muita venda para vocês. É óbvio que vão ter segmentos que vão vender mais, segmentos que vão vender menos, produtos que vão ter mais aderência, produtos que não vão ter aderência, mas é um modelo onde você abre um novo canal de venda para milhões de usuários, você vê o tamanho da audiência que eles têm, sem custo fixo nenhum. Então, ou seja, eu acho que um dos grandes vilões hoje em dia do e-commerce é o alto custo da mídia digital, está cada vez mais caro. Então, quando você começa a se tornar cada vez mais dependente de mídia digital, acho que o Marketplace entra para resolver um grande problema. Só que quando você fala de Marketplace e você fala de moda, aí a gente encontra um outro problema. Ou seja, toda marca tem uma preocupação muito grande com o branding dela. Ou seja, aonde vai expor, quem vai utilizar. Então, tem uma preocupação muito grande de guideline do consumidor que está sendo exibido aquele produto. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, que eu acho que, por ser uma marca de moda e por estar dentro do Marketplace, assim, como que foi a decisão sua de decidir, não, cara, agora eu vou entrar no Marketplace, e como que foi a decisão internamente de pensar assim, você acha que de repente eu estou botando o meu produto dentro do Mercado Livre, do Walmart, da B2W, em algum momento eu estou denigrindo a imagem do meu produto por causa disso? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que levou a gente a pensar no Marketplace foi justamente o custo de aquisição e o nosso custo de marketing hoje para fazer a marca aparecer e converter, né? Há 3, 4 anos atrás, quando a gente começou, para citar o caso do Google aqui, por exemplo, um clique de uma determinada palavra custava, sei lá, 15 centavos. Hoje a gente tem cliques que custavam 15 centavos que custam R$1. Né? Quando você faz uma conta dessa em larga escala, num budget um pouco maior, começa a ficar proibitivo. O Facebook, mesma coisa. Né? Era um outro mundo, é incrível isso, mas há 4 anos atrás era um outro mundo em que você tinha... teus posts tinham um alcance enorme dentro da tua base, esse alcance foi restringindo, então você tinha 2 plataformas muito fortes, como Google e Facebook, que passaram a restringir muito ou ficar muito caras para se investir. Então, a gente começou a olhar para outras coisas que pudessem nos trazer tráfego e conversão. Uma delas é o Marketplace, a outra era o próprio SEO, que é o ranqueamento orgânico, né, dentro do Google, e a terceira, que para mim acho que talvez a mais importante, que é aquela que não tem fórmula, aquela que não tem receita, que é aquela que é criada dentro da própria marca, que são as suas sacações, a tua criatividade do departamento de marketing, de perceber uma oportunidade de linkar um produto novo, ou alguma ação, alguma marca, um co-branding, esse tipo de coisa, que eu acho que é o que alavanca e faz a famosa relação ganha-ganha entre 2 marcas que podem aparecer juntas e ter mídia espontânea. Mas voltando à pergunta do Marketplace, foi essencialmente por isso. No caso da Hook, com essa vantagem que a gente tinha de não ter estoque, né? Então, você poder espelhar, se a gente tiver 1000 marketplaces, a gente pode replicar o site da Hook dentro de 1000 marketplaces. No caso do Mercado Livre, era o maior da América Latina, então foi uma aproximação natural. E eu acho que é isso. E só para complementar, eu acho que ele falou de custo de aquisição de cliente, né? Isso é muito importante.
Mas o dinheiro que você paga para o Mercado Livre, para a Nova.com ou para qualquer outro marketplace que exista, ele não é só custo de aquisição de clientes. Tá? Então, essa conta tem que ser feita da maneira correta. Por quê? Além do custo de aquisição de cliente, que é e que normalmente no segmento de moda não é barato, existe o custo financeiro dessa venda. Tá? O marketplace, normalmente, né, o que tem de negociação rondando aí o nosso Brasil hoje, tá, ele existe que você recebe aquela compra, né, em D mais 30. Então, quer dizer o quê? Isso existe um custo de antecipação. Existe um custo financeiro disso, que você paga hoje para a Cielo, para a rede. Por menor que seja, ele existe. Tá? Então, você tem que colocar isso na conta. Tá? Não pode colocar só o custo de marketing. O custo de marketing é um custo que o marketplace tem. O custo financeiro é outro, de antecipação é outro. Tá? Então, acho que o antifraude é outro, gateway de pagamento é outro. Então, assim, aí você vai agregando coisas e você fala assim, pô, é mesmo. Se fosse só no marketing, de repente já pagava a conta. Com 20 sei lá, quantos milhões? 24 milhões? De visitas, sim. 24 milhões de visitantes únicos por mês, talvez só o custo de marketing já pagasse a conta. Mas se você botar o custo financeiro e todo que vem atrelado nisso, talvez faça mais sentido ainda para você adquirir esse cliente um pouquinho mais barato. Tá? Acho que um ponto importante parece que tem uma pergunta ali, mas o ponto importante do Mercado Livre. É um site que é muito focado em eletrônico, informática, autopartes, celulares, etc. Moda já é a 7ª categoria do Mercado Livre. Há 2 anos não figurava entre as 15 primeiras. Então, hoje já é a 3ª categoria mais buscada no Mercado Livre. O ponto que a gente não consegue ter tanta conversão, eu não conseguia, porque não tinha uma página dedicada com foco em moda, que é o que hoje a gente tem. O que você falou da parte de custo financeiro, isso é extremamente importante. O marketplace, nós fazemos o marketing, nós temos o gateway de pagamento, então todo o gerenciamento de risco da informação, chargeback é por conta do Mercado Livre. A parte de shipping a gente também tem, então tem muitos custos variáveis que hoje vocês têm na operação de vocês, que no marketplace você não tem. Você paga um FII, que é um percentual X, e que é a venda garantida. Tá, vamos abrir aqui só para a pergunta, e aí depois a gente encerra o painel. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Boa tarde. É um questionamento como usuário do Mercado Livre, com relação ao grupo de pequenas empresas que revendem através do Mercado Livre e estão sendo enfadadas a sempre utilizar o Mercado Pago. Sempre está sendo colocado todas as suas negociações dentro do Mercado Pago, justamente com o prazo que o Mercado Pago oferece aquilo. Então, eu imagino que um grupo muito grande dessas pequenas empresas vem se colocando em dificuldade na gestão do capital que ela recebe pelo Mercado Pago e pelo espelhamento que ele faz isso. E, junto a isso, ele se embate no suporte de serviços que o Mercado Pago, que o Mercado Livre oferece. A partir dali, ele não tem outra situação a não ser aguardar o que vai ocorrer com as vendas que foram efetuadas junto de um prazo, no movimento da manhã até o horário que seja, e, a partir daí, isso cria um descontrole dentro da própria empresa, junto com que o Mercado Pago quer refletir para ele, que vai faturar para ele. Aquilo ali está tudo escrito, sempre está tudo escrito, mas dentro do grupo, eu imagino que vocês tenham 15 mil pequenas empresas abrindo seu negócio dentro do Mercado Pago, inclusive, do Mercado Livre, inclusive, e dependendo único e exclusivamente de fazer seus negócios, que o Mercado Livre hoje, como você falou, ele está se moldando para o B2C, o C2C, que é o pequeno consumidor, que são pequenas... O C2C vamos chamar de pequenas empresas. Eu estou olhando, são business também. Que são grupos que integraram seus negócios, instituíram empresas para fazer negócio junto ao Mercado Livre, e o Mercado Livre deixou de dar um respaldo, inclusive focando o negócio em cima do Mercado Pago, e o Mercado Pago oferecendo pouco suporte para saber o que vai acontecer, qual vai ser o troco o retorno do que ocorreu na situação financeira dele. Então, eu acho que ali existe um cloud, uma nuvem muito acho que a gente pode fazer disso. depois, se a gente quiser
pós eu posso conversar um pouco com você sobre o caso específico e... Conta um pouquinho como é que é conta para ele como é que é o fluxo de pagamento Então, depois, acho que isso é interessante. O que funciona é o seguinte, o Mercado Pago hoje ele não é nem um gateway, ele é um facilitador. A gente conduz todas as transações de Mercado Livre passam por Mercado Pago e a gente negocia diretamente com o adquirente. Então, o Mercado Pago nada mais é que o concorrente direto de PayPal, PagSeguro, Bcash, etc. Todo o gerenciamento da informação passa por Mercado Pago. E a gente tem um fluxo financeiro. Hoje, como é que funciona? Se um consumidor pagar, por exemplo, em 12 vezes um parcelamento, eu trago esse valor para o presente e pago ao B2C da cadeia, à empresa, o valor integral. Então, hoje é uma empresa financeira que vem crescendo muito, que está dentro do Mercado Livre, e que também faz trabalho off, que a gente chama. Que é, se você tem o site, quer ter o gateway de pagamento, o Mercado Pago pode ser o teu gateway de pagamento para fazer todas as transações do teu site, aprovações, gerenciamento de risco, etc. Nesse caso específico, depois, se você quiser conversar, a gente bate um papo. Tem muito detalhe do produto Mercado Pago, que muitas mudanças, agora com nova legislação de Bacen, etc. Tal, que muita coisa mudou no processo financeiro de todos os gateways de pagamento, na verdade. Eu não queria entrar muito nesse viés, com respeito à tua colocação, depois a gente pode conversar, só para não desvirtuar muito, porque não é todo mundo que consegue entender. Beleza. E eu acho que a gente vai ter oportunidade, a gente vai ter um intervalo agora, para todo mundo poder comer um pouquinho. Até porque o horário, todo mundo já deve estar gritando aí de fome. E o Mauro está aqui à disposição, o Rodrigo vai estar à disposição também, então vocês já entenderam o nome das pessoas, o Pedro também está à disposição e o Felipe também está à disposição. E eu também estou à disposição para que, quando tiver alguma dúvida, a gente vai estar aqui conversando e no próximo painel vocês podem interagir um pouquinho mais. Tudo bem? Boa noite, muito obrigado.